Amém. Que alegria, que satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez. Uma honra poder trazer uma palavra da parte do Senhor para a edificação, para o crescimento, para o amadurecimento da igreja, para que todos nós possamos crescer um pouquinho mais em direção ao rumo que Deus quer para nós. Eu gosto muito, vocês sabem, de falar sobre família, gosto muito de falar sobre família. Envolve o marido, envolve a esposa, envolve os filhos, envolve finanças, família envolve tudo, né? Família não fica nada de fora, mas eu gosto de ter temas específicos. Esses tempos nós falamos de um lugar que a criança precisa de ter um lugar saudável para se desenvolver. Lembra? Falamos sobre isso outro dia. A criança precisa de um lugar saudável para se desenvolver. E nós trabalhamos quais áreas que a criança precisa se desenvolver. Espiritualmente, se desenvolver emocionalmente, a questão moral, ética, todas essas da psique, e também se desenvolver fisicamente. Fisicamente dar para ele a condição de estudo, ter condição de dar não precisa ser o melhor, mas dentro daquela condição que você tem de dar o seu melhor para o seu filho. Não é, deixa eu corrigir isso, de não dar o que ele quer, mas de dar tudo que a criança precisa para ele se desenvolver fisicamente também. E a gente falou de uma alimentação saudável, tudo isso que envolve a questão do crescimento da criança. Então ela precisa crescer, eu e você, nós como família precisamos proporcionar aos nossos filhos um crescimento espiritual, emocional e físico. E para que isso aconteça, nós precisamos criar um ambiente saudável dentro da nossa casa. E nós falamos da responsabilidade de cada um dentro desse ambiente saudável, para que ele continue sendo saudável. Falamos de quais são os inimigos que guerreiam, que lutam contra a família, para que isso não aconteça. Depois falamos outro dia, acho que foi isso, né? Acho que foi isso que a gente falou. Hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja e os pais na educação dos filhos. O tema é a igreja e os pais na educação dos filhos. Dia 12 foi o dia das crianças, e dia 15 foi o dia dos professores, e eu sempre me recordo, eu ligo ou mando uma mensagem para minha professora, a dona Terezinha Cavalar, se está sendo gravado, depois ela pode ver isso aí. Um beijo para a senhora, dona Terezinha Cavalar, lá de Venceslau Braz. Faz um mês que eu falei para ela por videochamada, 87 anos, está lá, Diomedes, meu filho, né? Um prazer mesmo de sempre estar falando com ela, mesmo que por telefone. E na próxima vez que eu for a Venceslau Braz, eu disse para ela que nós vamos tomar um café juntos. Vou lá na casa dela tomar um café com ela. Então nós precisamos honrar os nossos professores que tocam a vida dos nossos filhos. E também foi o dia 12, que é o dia das crianças. E pensando nas crianças novamente, eu quero trazer essa mensagem. Qual é o papel da igreja em relação às crianças? Qual é o papel dos pais e a igreja? Como que a igreja e os pais podem trabalhar juntos para que a criança se desenvolva? Não é aquela outra mensagem, mas não deixa, como eu falei, quando se fala em família, não tem como você dissociar esses assuntos. Eu quero usar como base o texto de Deuteronômio capítulo 7, no versículo 6. Não sei se vai dar para aparecer ali. Você pode abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7. E aí, Efésios capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim: E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ensine os seus filhos esta lei. Não deixe de repetir, fora de casa e dentro de casa. Efésios capítulo 6, versículo 4.
Pois não irritem seus filhos, não irrite os seus filhos, tá? Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eduque no conselho, no ensino do Senhor, na doutrina do Senhor. Provérbios 22, 6. Instrua, mesma coisa de ensine. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensine, eduque a criança no caminho que ela deve andar. Eduque, ensine a criança no caminho, não é ensinar a criança o caminho, dizendo assim, apontando para ela, onde, filha, é para lá, você tem que ir para a igreja, esse aqui é o caminho. Não, eduque a criança no caminho, você e a criança junto, o casal, a família no caminho. E o último texto de base, Isaías 54, versículo 13, por gentileza. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Você quer viver em paz? Quer que seus filhos vivam em paz? Eduque o seu filho no caminho do Senhor. Eduque o seu filho no caminho do Senhor. Então, queridos, quando nós observamos esses textos, né, o contexto bíblico, compreendemos que a educação dos filhos sempre foi responsabilidade dos pais. A educação dos filhos sempre é responsabilidade dos pais. Lendo esses textos como Deuteronômio, Efésios, Provérbios, Isaías, que nós falamos aqui, escritos a respeito da educação de filhos, facilmente nós percebemos que essa responsabilidade é de quem? A quem os textos estão imputando a responsabilidade? Estão imputando a responsabilidade aos pais. Não é responsabilidade primeiro do professor. Ele tem uma parte nisso, na questão da formação da criança, na formação intelectual, do caráter. Claro que tem uma parte do ensino, da formação daquela criança, mas o ensino da criança é responsabilidade dos. Você não pode se isentar dessa responsabilidade, não pode dizer que quando eu quiser, eu não tenho tempo para isso, quando der. Não podemos negligenciar essa responsabilidade que é primeira dos pais, está sobre os ombros dos pais. Educação, meu irmão, requer tempo, educação requer esforço, educação requer um esforço, e não é um esforço que eu faço por um determinado tempo somente. Pode pôr o slide, por gentileza, filho? Não é um esforço que eu faço e depois já abandono. É um esforço que deve ser contínuo. É um esforço que tem que ser sem parar. Ou seja, enquanto ele for seu filho, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se disciplinar, se esforçar continuamente, perseverar na educação dos seus filhos. Então a compreensão o tempo que eles passam no ambiente da igreja é significativamente menor, e por essa razão a igreja consegue ajudar nesse processo educativo de forma complementar. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é um complemento daquilo que já deve ser na sua casa, é um complemento. Então esse ambiente onde a criança pode correr, brincar e crescer e dançar aqui na frente, esse é o ambiente que a igreja precisa proporcionar para as crianças. Então, Jane, pega as crianças, traz aqui na frente, brinca com elas. Brincando, elas vão aprender a adorar o Senhor. Brincando, elas vão aprender a dançar para o Senhor. Brincando aqui, nesse ambiente. Então nós precisamos proporcionar, mas de forma educativa, de forma complementar, porque a primeira responsabilidade está sobre os ombros dos pais. Obviamente, a solução não é internar os nossos filhos dentro da igreja, mas entender que o papel dela é ser uma parceira na educação que os filhos recebem em casa, é ser uma parceira na educação que os filhos recebem lá na escola. A igreja tem uma parte que ela complementa no ensino, na educação dos filhos. Se os pais, o responsável, não educarem seus filhos nos princípios bíblicos, meu irmão, dificilmente a igreja
na qual a criança vai uma vez durante a semana, como é padrão de muitas famílias, terá sucesso nessa missão. A igreja não vai conseguir ensinar o caminho no caminho, não vai conseguir cumprir isso. O que vai acontecer? Se lá na casa já não é feito isso, a igreja fazendo isso, se esforçando para isso, se esmerando para isso, vai chegar a uma altura da idade da criança que ela já não vai querer mais. Por quê? Porque é muito pouco, uma vez por semana a criança vinha aqui, subir ali e falar com os seus líderes, com os seus pastores das crianças, 1h30, 1 hora ali, é muito pouco. Não ache que isso vai doutrinar, vai ensinar, vai ser capaz de segurar, de fazer com que o seu filho ame, e seja uma criança piedosa, uma criança pia, devotada a Deus, só com aquela 1 hora, 1h30 que ela fica ali. 1 hora, menos ainda, né? Isso aqui a igreja precisa ser uma extensão do que já acontece lá nas nossas casas. É claro que não estamos falando aqui de milagre da conversão, que é capaz de mudar qualquer homem ou mulher, independentemente da sua idade. É claro que não é disso. Nenhuma educação no mundo é capaz de salvar a alma de ninguém. Nenhuma educação no mundo é capaz de salvar a alma de ninguém. Nenhuma educação no mundo. Apenas Deus pode fazê-lo. Mas a educação ela visa pavimentar. O que é pavimentar? Dar suporte, dar condição, pavimentar o caminho que a criança pode percorrer, onde terá oportunidades de ter um encontro real com o Senhor. Então nós precisamos, o papel da igreja é pavimentar esse caminho, é mostrar o caminho, para que andando nesse caminho, logo ela, tem um encontro genuíno com Jesus Cristo. Ela tem uma experiência com Jesus. E é por si mesma. Então os pais vão educando, ensinando, trazendo para a igreja também fazendo o seu papel de complemento, para que logo essa criança vai assimilando, vai entendendo, e ela possa ter a sua própria experiência de salvação com Jesus. Filho de crente filho de peixe é peixinho, e filho de crente é o quê? Não é crentinho não, meu irmão. Não é não. Ele precisa ter um encontro genuíno e pessoal com Jesus. Tem que ser uma experiência dela. A sua experiência não salva o seu filho. A sua experiência de salvação não salva o seu filho. Ele precisa, através do seu ensino, através do seu exemplo, através da sua devoção, e você pavimentando esse caminho, logo ele tem um encontro com Jesus, tem uma revelação de quem é Jesus, e aí sim ele optar em entregar a vida dele para Jesus também. Dessa forma, tendo compreensão do nosso papel, do papel dos pais e da responsabilidade, nós percebemos que sozinhos eles não dão conta dessa enorme missão. Os pais sozinhos não dão conta dessa missão. Por isso a igreja, por isso o papel fundamental, complementar da igreja também. Precisam de ajuda. E é diante desse grande desafio, que a comunidade cristã Nova Vida se vê nesses dias, se vê nesse novo tempo. E será uma parceira indisponível ou indispensável para a formação dos valores cristãos na vida dos nossos filhos. Esses são um dos nossos desafios como igreja, porque nós estamos diante os nossos filhos não pode ser o futuro do amanhã, eles têm que ser o hoje. Nós não estamos preparando só para o amanhã, estamos preparando os nossos filhos para o hoje, para as coisas que eles vão se deparar amanhã de manhã, lá na faculdade, lá na escola. E o primeiro ponto aqui, né? Vamos gravando aí, vai ser bem didático, bem tranquilo. Volta lá, por gentileza. E como que a Nova Vida vai fazer isso? Como que nós podemos auxiliar os pais nessa formação, ou nesse... é bonitinho, né? Como ajudar os pais? Como que a comunidade... Eu enxergo isso. Como que a comunidade pode ajudar? A comunidade pode ajudar os pais na compreensão da inclinação natural
é uma inclinação natural que o seu filho tem. Que inclinação é essa, pastor? Que inclinação é essa? Inclinação para o pecado. Você não precisa ensinar o seu filho a pecar. Não precisa. Não precisa. Ele já nasce pecadorzinho. Tá? Você não precisa ensinar ele a pecar. Está ali no colo, está ali andando, né, o netinho do Claudinei ali, né? O filho da Bruna, uma gracinha de pecadorzinho. É uma gracinha de pecadorzinho. Então, como que a igreja pode ajudar isso? Ajudar na compreensão de uma inclinação natural que a criança tem. A história de que crianças são inocentes não passa de uma história. A história. A criança é inocente. Não, espera aí. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? A Bíblia é clara ao dizer que todos pecaram. Todos quem? Adultos e crianças. Todos são pecadores. Todos são pecadores quem? Adultos e crianças. Adultos e crianças. A Bíblia diz que estão mortos em seus delitos e pecados. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Estão mortos em seus delitos e pecados. A Bíblia diz que Davi escreve falando de como ele já nasceu em pecado. Salmo 51 diz, nasci em pecado. Ele fala, Salmo 51, versículo 5, depois você dá uma olhadinha lá. E é isso que mostra, com toda criança possui, isso mostra que toda criança possui, querido, naturalmente, uma inclinação para o mal. Eu lembro de uma dinâmica que o pastor Edson fez muitos anos atrás, nunca mais esqueci, e sempre que a gente pode ter oportunidade, a gente reproduz, porque nunca mais esqueci, então se você ouvir agora, você nunca mais vai esquecer também. Experimente pôr 10 brinquedos aqui para uma criança, para o filho da Bruna, que está ali, né? O seu eu esqueci. Experimente colocar aqui 10 brinquedos para ela e diga para ela, pode brincar com esses brinquedinhos aqui, que tem um cavalinho, pode brincar com todos esses aqui, tem um carrinho, brinque com esses aqui à vontade. E coloque um brinquedo do outro lado e diga assim para ela, esse aqui não. O que ele vai fazer? Então, eu lembro disso, porque era exatamente assim lá na minha casa, quando a Ariane era bebezinha. Esse aqui não, filha. Nossa, abriu o bocão e chorava. Eu quero. Bebezinho, não falava eu quero, né? Mas chorava, ia gatinhando para pegar aquele que não podia. Nunca mais esqueci dessa ilustração que o pastor Edson mencionou naquela vez, porque era exatamente assim lá na minha casa. Minha filha estava gatinhando, estava andando, começando a andar, você colocava lá, ela queria aquele que não era para pegar, né? Então nascemos com essa inclinação para o mal. Por essa razão mesmo, se você não ensinar o seu filho o que é errado, querido, ele ainda será um pecador. Pastor, mas eu nunca ensinei uma coisa errada para o meu filho. Pois é, mas a Bíblia diz que ele nasceu com a inclinação para o pecado. Você não precisa ensinar o que é errado. Não precisa ensinar o que é errado. Não é preciso nenhum esforço educativo para que a criança se torne um pecador. Eu vou me esforçar para ensinar o que é errado para ele. Não precisa. Naturalmente ele vai aprender o que é errado. Mas é necessário um enorme esforço para que ele aprenda o que é certo. Vai exigir um enorme esforço para que ele aprenda o que é certo. Você certamente precisa de ajuda. Você certamente precisa de ajuda. Amém? Como a comunidade Nova Vida pode ajudar os pais? A comunidade Nova Vida pode ajudar os pais na compreensão da importância de relacionamentos saudáveis. E sobre isso eu falei na outra vez que eu preguei, né? Mas eu vou só falar um ponto a respeito disso. Na compreensão
da importância de relacionamentos saudáveis. Meu irmão, o processo de formação de uma criança exige que ela se relacione com outras pessoas. Faz parte do processo de formação de uma criança que ela se envolva, que ela tenha amizades, que ela tenha outras coleguinhas, que ela tenha outras pessoas. A gente nota crianças que não vão para a creche, né? Tem pais que optam, né? A opção dele, se pode. Eu acho que tem os pontos fracos, os pontos negativos e os pontos positivos, quando a mãe opta por não mandar a criança para a creche. Tem o ponto positivo, que a mãe vai estar mais tempo e tal, vai poder estar mais junto, mais perto. Eu acho isso muito bacana. E tem um lado negativo, que a criança não vai se relacionar tão frequentemente com outras crianças. Então, não estou dizendo que é uma regra, mas geralmente aquela criança que é cuidada mais de perto, se a mãe não percebe isso, se a mãe não perceber, ou se o pai não perceber, aquela criança vai ficando mimadinha, vai ficando chorona, ela não vai criando desde sempre, desde pequenininha já, uma resiliência, que ela nem sabe o que é isso. Eu acho que talvez, eu nem sei direito também o que é isso, mas é um poder de resistir, de confrontar, de ser forte, né? A criança, se ela não tem esse convívio com outras crianças, ela vai ter que aprender isso mais tarde. A criança que logo cedo já aprende a se relacionar com outras crianças, ela vai se tornando mais rápida no seu raciocínio, ela se relaciona melhor, ela vai se desenvolvendo melhor. É assim mesmo, professora? É assim mesmo? Me corrija aí. Mas eu percebo isso na experiência, no convívio, naquilo que eu ouço dos pais em relação às crianças. Por isso que eu estou dizendo aqui. Considerando a sua inclinação para o mal, queridos, eu acho que eu pulei uma parte aqui. Então, o processo de formação de uma criança exige que ela se relacione com outras crianças. Isso ocorrerá invariavelmente, seja na igreja, seja na escola, seja no clube. Uma hora ou outra ela vai ter que se relacionar com outras crianças. Uma hora ou outra ela vai ter que entrar na escola. Eu fiquei com ela até quando pude, não mandei para a creche, mas ela vai ter que ser matriculada numa escola. Ela vai ter que se relacionar com outras crianças. E esses relacionamentos irão influenciar de forma de pensar da nossa criança. É claro que vai influenciar na forma dela pensar. É claro que vai influenciar nos valores. Os valores que essas outras crianças possuem serão passados pelo convívio para os filhos. Vai ser passado para o convívio. Eu me lembro que minha filha, quando começou a estudar, ela chegou e falou uma palavra, nem lembro direito que palavra que era, é bom que não lembre mesmo, né? Mas ela chegou e falou uma palavra assim, que não era uma palavra que nós dizíamos lá na nossa casa, né? Eu falei, escuta, o que você falou, filha? E ela percebeu, lembra que é a inclinação para o mal? Ela percebeu que ela tinha falado alguma coisa que não deveria, ou que não era corriqueiro, ou que não sei se tinha todo entendimento, mas ela percebeu e, não, filha, papai só quer saber onde que você ouviu isso. Não precisa repetir, mas só me diga onde que você ouviu isso. Na escola, pai. Então, filha, quando você ouvir novamente, você não precisa reproduzir. E aí teve outras situações que eu tive que ir lá conversar com a professora. Professora, está acontecendo isso. A minha filha não fala essas palavras, ela não tem esse comportamento, mas ela tem voltado para casa falando essas palavras. Ai, paizinho, né? Ai, paizinho. Sabe, que a gente até percebe, mas o que a gente vai fazer, né? Verdade, o que vai fazer? Da onde que vem essa cultura? Da onde que vem? Vem lá de casa, que vai para a escola, e da escola vai se multiplicando, vai influenciando as outras crianças. Então, a única coisa que eu pude, e desde sempre, falar para minha filha, se abstenha de falar essas coisas. Cuidado, boquinha, o que fala. Lembra? Já cantou essa, Rafaela? Com as crianças, muito, né? Cuidado, boquinha. Então é isso que a gente foi ensinando para ela. Não precisa falar essas coisas. Se você ouvir, não precisa reproduzir.
Então precisa ensinar. Queridos, considerando a sua inclinação para o mal, se o convívio dos seus filhos for apenas com crianças que não conhecem sobre a vontade de Deus, como esperar que nesse contexto seu filho possua valores bíblicos? Se ele não conviver com outras crianças que possuem valores bíblicos. Seu filho precisa de amigos que creem como ele. Seu filho precisa de amigos da igreja. Aqui, como eu disse, melhor ambiente para elas estarem aqui. A filhinha do Adriano, que já veio aqui, pegou um trequinho daquele lá de fitinha, fitilho, e estava dançando e pulando aqui. Melhor ambiente, faz amizade, se relaciona com outros coleguinhas, com outras pessoas. Melhor ambiente. Agora ela está lá em cima, o que ela está ouvindo? Com quem que ela está se relacionando? O que está sendo ensinado? Esse é o melhor ambiente para o seu menino, para a sua criança estar. Terceiro ponto, como a igreja pode ajudar os pais? A comunidade pode ajudar os pais na compreensão. Como que pode ajudar então na compreensão da necessidade do esforço, perseverança e frequência? Eu queria achar, tinha várias imagens, né? E eu fiquei escolhendo, queria pôr várias ali, mas não tinha jeito. Escolhi duas pelo menos. Ninguém consegue sem esforço, aqueles que são bem-sucedidos devem seu sucesso à perseverança. Então, falando da necessidade da perseverança, do esforço e da frequência. Olha ali as crianças aqui, os adolescentes crescendo nesse ambiente aqui. Só que requer, para que os filhos cheguem nesse ambiente aqui, requer o que dos pais? Esforço contínuo. Não é um esforço que ele faz uma vez por mês, ele se esforçou, e se não tiver muito cansado, ele traz o filho para a igreja. Não é esse esforço. Se não tiver muito cansado, trabalhei final de semana, domingo, não, estou muito cansado, vou ficar em casa hoje. E aí, uma vez por semana, se ele não tiver muito cansado, se não tiver mais nada mais importante para fazer, quem sabe ele traz o filho para esse ambiente. Não é assim não. Precisa muito esforço, perseverança e perseverança contínua. Não é uma vez por mês, para que a gente tenha esse ambiente aqui. Esse é o ideal. Então não adianta querermos os nossos filhos tenham amigos dentro da igreja, meu irmão, se os levamos apenas quando não estamos cansados. Como diz o meu pastor Márcio, na moleira. Seus filhos só irão à igreja. Deixa eu perguntar uma coisa, Tiffany. Por que você veio aqui na igreja hoje? Você veio sozinha? Não veio sozinha? Por que você não veio sozinha? Por quê? Porque você não sabe o caminho? E se você souber o caminho, você vem sozinha? Você vem sozinha. Já está adiantado. Mas eu estava conversando com ela aqui, né? Ela dizendo o seguinte... ela respondeu assim, agora ela respondeu o contrário. Ela respondeu assim, porque eu sou pequena ainda, né? Porque eu sou pequena ainda. Ela vem sozinha para a igreja? A Tiffany não vem sozinha para a igreja, porque ela não sabe o caminho. Não foi essa a resposta que ela deu? Ela não sabe o caminho. Quem é que sabe o caminho? Quem é que sabe o caminho? Guilherme, você já vem sozinho para a igreja, né? Isso, já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Mas a bebezinha, a criança, não sabe o caminho, meu irmão. Ele só vem se o pai vier. Não é ensina o caminho para a criança, é no caminho. Vem junto. Vem junto. Vem junto. Traz a criança. Ela não vem sozinha, se os pais não vierem. O compromisso de frequência deve ser de quem? Dos pais. O compromisso de frequência deve ser dos pais. Nós somos responsáveis pela frequência dos nossos filhos na igreja. Afinal,
eles não irão. Vem sozinho uma criança dessa para a igreja? Não vem sozinho. Tem que trazer. E quantas vezes ela pode vir para a igreja no mês? Quantas vezes ela pode vir? Todos os domingos ela pode vir. Ela pode vir 4 domingos na igreja. Mas ela não vem sozinha. O compromisso então dos pais. Na adolescência, né, Gui? Aí sim o Guilherme ali. Na adolescência, dificilmente você conseguirá retirar seu filho do convívio no qual ele cresceu e se sente parte, para fazê-lo criar amigos dentro da igreja. E aí não traz para a igreja desse tamanho aqui, tá? Não traz para a igreja, não vem para a igreja, não tem aquela frequência contínua, não tem aquele esforço, não traz. Aí na adolescência, quando começa a aparecer algumas dificuldades mais sérias, eu tenho que levar meu filho para a igreja. Não ache que ele vai vir para a igreja. Não se engana, não se ilude achando que ele vai vir para a igreja, porque o convívio dele, onde ele faz parte, o ambiente que ele faz parte são outros amigos, são outros colegas, são outras influências, são outros adolescentes. Se ele não tiver influência, se ele não tiver amizades aqui dentro, ele não vai vir. Difícil, só se por um milagre de Deus, porque Deus pode fazer isso, mas ele não vem. Ele tem que ser convidado aí então por um colega ou por alguém que encontrou ele lá na escola que está aqui dentro. Então o Guilherme que está aqui dentro, lá na escola dele, lá na classe de aula, escuta, vamos no culto domingo comigo? Quer ir lá comigo? Vamos lá ouvir a palavra? E ele vai ser esculachado, ele vai ser ridicularizado, pode ser, né? Pode ser, pode acontecer isso com ele. Vai ser desafiado, vai ser rotulado, e pode ser que alguém diga o seguinte: eu vou, pode ser, mas dificilmente virá. Se ele não crescer com amigos dentro da igreja, dificilmente terá vontade de ir à igreja. Como a igreja, a comunidade Nova Vida pode ajudar os pais? A comunidade Nova Vida pode ajudar os pais nas oportunidades de serviço, dons, talentos e exemplos positivos. O papel da comunidade Nova Vida é ensinar o povo de Deus a buscar a revelação de quem Deus é. Esse é o nosso papel. É ensinar o povo de Deus a buscar a revelação de quem Deus é. Quem Deus é? Quem é Deus? E aí, por meio da palavra de Deus, da ministração da palavra, a ministração da palavra revela os atributos de Deus, revela quem Deus é. Esse é o nosso papel como igreja. A comunidade Cristã Nova Vida deve ensinar as pessoas a ensinar a revelação de quem Deus é e ensinar a lei do Senhor. Todos nós temos que aprender, e por isso a igreja de Deus derramou a multiforme graça, sabedoria, e de forma que possamos nos complementar. Então nós temos os grupos, os ambientes em que eu aprendo com o Léo, mas eu também posso ensinar. Nós estamos lá, né, Adriano, no grupo de homens. Toda terça-feira nós nos reunimos lá, das 20 às 21h30. Às vezes fica até 11 horas, meia-noite, né, Adriano? 21h30 acabou o compromisso que ele tem comigo. Se ele quiser levantar e ir embora, ele pode ir. Acabou o compromisso. Mas ele tem um compromisso comigo e com os outros homens de estar na terça-feira, às 20 horas na minha casa, e nós estamos ali fazendo curso Hombridade. Estamos trabalhando o livro Homens ao Máximo. Toda semana temos um assunto para falar, temos as atividades para fazer durante a semana, ter a prática disso em casa. E isso, o testemunho que nós temos ouvido é que isso tem transformado vidas, tem transformado famílias. Então o papel da Nova Vida, criar esses ambientes onde eu posso ensinar, eu posso aprender. Nós podemos aprender uns com os outros. Ali nós podemos praticar os mandamentos recíprocos.
amai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros, perdoai-vos uns pelos outros, não mordei-vos uns aos outros. Ali nós aprendemos os mandamentos recíprocos. Aqui, por que tem o culto das mulheres? Mas por que não pode ser o culto de todo mundo junto? Ambientes que precisam ser criados para que você, mulher, seja ministrada de acordo com a necessidade que a mulher precisa. Culto para os homens. Culto para os homens eu vou pular, viu, queridos? Culto para os homens eu vou pular essa. Eu não vou nem falar nada para não dar na canela dos homens. Mas nós temos os ambientes, temos o renovo, onde nós entramos numa chácara e ficamos por 3 dias, sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. Fazendo o que lá, pastor? Nada, ué. Às vezes a gente estuda a palavra, brinca, joga futebol, pesca, faz nada também, dorme, estuda a palavra de novo, ora, come esses homens. Chora, conta as debilidades, conta as fraquezas, ora, pede ajuda, abraça, beija. Ambientes. O papel da Nova Vida, então a igreja proporciona tudo isso, serviço com os dons, talentos, exemplos positivos, tudo isso acontece nesses ambientes. Esse é o nosso papel como igreja, proporcionar isso para você. Você tem isso aqui na igreja. Nenhum de nós é super cristão que detém todo o conhecimento. Todos precisamos de ajuda nos pontos que somos deficientes. Todos precisamos de ajuda. A igreja nos proporciona um local onde nossas deficiências podem ser supridas por outras pessoas. E aí a gente se complementa. Sabe o que é isso, Rosinha? Isso é corpo. Onde a mão não faz o que o pé faz, a orelha não faz o que a boca faz, mas se complementa. É corpo de Cristo. Esse é o ambiente. A igreja. Você, como todos os outros, tem áreas frágeis, tem fragilidade. E será dentro da igreja que os outros irmãos poderão complementar a educação que você dá aos seus filhos. Eu aprendi dentro desse ambiente de igreja como educar os meus filhos. Eu aprendi dentro desse ambiente de igreja como ser um bom profissional, como ser uma pessoa melhor, como ser um marido melhor, dentro desse ambiente de igreja. Se não estiver nesse ambiente, dificilmente vai receber isso, vai se tornar uma pessoa, ou um homem, ou uma pessoa que Deus quer que você seja. Como a igreja pode ajudar os pais? A Nova Vida pode ajudar os pais na contínua formação dos pais. E por que é contínua? Porque você nunca terá, sempre nós estamos tendo que nos... Achei engraçado esses dias, uma pessoa falou que estava com... não estava lembrando as coisas, né? Deixa eu ver se ela não está aqui. Acho que não está aqui, não. Ai, pastor, não estou lembrando as coisas, uma dificuldade. Será que não sei se é por causa do Covid, né? Eu falei, olha, minha irmã, depois dos 200 eu acho que eu fiquei assim também. Aí ela riu, depois ela entendeu que ela também tem mais de 40, né? Aí depois ela entendeu que nós estamos no mesmo barco, tudo ficando velhinho já, né? E eu falei, eu acho que está na hora de atualizar o nosso HD, né? Está na hora de nós fazer uma atualização aí. Mas, queridos, nós precisamos, como pais, sempre estar nos atualizando. Uma vez tive uma briga, né? Imagina a Ariane, uma briga com a Ariane, aquela doçura de menina. Mas pai, filha, você não me entende, pai. Filha, você que não me entende. Mas pai, e ficou essa, você já passou por isso? Está passando.
Enfado aqui. Mas nós nessa conversa, eu e a minha filha, né? Filha, vamos fazer o seguinte, eu não sei lidar com isso que você está passando. Você sabe que eu nunca fui pai de uma menina de 12 anos? Sabia disso? Sabia que eu nunca fui pai de uma menina de 12 anos? E mesmo que fosse pai de uma menina de 12 anos, as pessoas são diferentes? Ela, chorandinha assim, né? Vamos fazer um acordo, me ajuda a ser teu pai. Eu não sei ser teu pai, eu estou aprendendo todo dia, eu não sei ser pai de uma menina de 12 anos, eu não sei ser pai de uma menina de 13, e ainda que soubesse, é diferente, cada filho é uma pessoa, é diferente. Eu já sou pai, já sei ser pai. O Edson, né, poderia dizer, eu já sei ser pai de uma menina de 12 anos, porque agora tem uma outra, mas é outra pessoa, é outra forma de pensar, é outra lida, é outra briga. A contínua formação dos pais, como já falamos, meus irmãos, a maior parte da formação dos nossos filhos ocorre dentro de casa. Isso significa que eles aprenderão de nós, tanto com os nossos erros, como os nossos defeitos. Para educarmos nossos filhos é essencial que sejamos educados na lei de Deus. Você precisa ser educado na lei de Deus. Você só vai aprender como educar seu filho se você aprender com Deus como é que Ele trata isso. Nossos filhos verão os nossos exemplos a ser seguido. Mais do que o que você fala, é o que você é. Mais pelo que você diz, é pelo que você faz. Talvez ele não escute essa frase, está ali já. Seus filhos serão quem você é, portanto, seja quem você quer que eles sejam. Seus filhos serão quem você é, portanto, cuidado com quem você é. Quem você é? Quem é você? Seu filho vai copiar você, no seu comportamento, no seu jeito. O João Fábio começou a trabalhar comigo agora, não estou contando muita história hoje, né? O João Fábio começou a trabalhar comigo hoje, hoje não, tem um mês que ele começou a trabalhar comigo. Ele está namorando já, fez 20, 21, e já está 1 ano namorando. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco casa, inventa de casar, né? Amanhece assim, bate a cabeça e fala, eu vou casar. Cai da cama e resolve casar. Então eu acho que eu preciso ajudar ele a ganhar mais, né? Ele trabalha lá na despachante Claudino, ele ganha lá um valor, né? Um valor não é ruim, sabe? Não é ruim, para ele é bom, né? Para ele é bom, não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não tem criança, não compra fralda, então dá. Agora, se tiver, meu Deus, cadê, olha só, o cabelo dessa criatura. Meu Deus, isso aí, cadê o Marcos? Isso aí deixou uma prestação lá no salão de R$ 1.500 por mês. Cara, e valeu a pena. Olha que coisa mais linda que está essa menina. Que menina linda. Cabelo, mulher é caro. Cadê os adolescentes que querem casar? Deixa eu te contar uma coisa para você. Para ficar daquele jeito ali, meu irmão, é caro. É investimento, é dinheiro, cabelo, é unha, é investimento. Eu só estou dizendo que é um investimento alto. O investimento é alto, meu irmão. Então, ganhando R$ 2.000 por mês, tá? Pode ser que você aguente acordar e ficar com ela o dia inteiro do jeito que amanheceu. Pode ser que o amor diminua um pouco. Pode ser, tá? Mas aí eu preocupado com isso, né? Filho, então, você precisa começar a ganhar mais e tal. Comecei a levar ele para trabalhar comigo. E ele atende o telefone, né? O telefone que eu passei dos clientes, às vezes ele atende. E as pessoas acham que estão falando comigo. E esses dias algumas pessoas, né? Eu fui hoje trabalhar com ele, porque ontem choveu, não deu para a gente fazer a rota. Fui hoje trabalhar com ele. Uma mulher falou assim, meu Deus, ele é igualzinho você no jeito dele, no comportamento dele, de falar, de tratar, de mostrar os produtos, é igualzinho você, é a cara do pai, é o jeito do pai, não só a cara, mas ela quis dizer que é o jeito do pai.
Mais do que aquilo que você fala, o teu filho vai ser quem você é. Quem você é, seu filho vai ser. O meu desejo é que os meus filhos sejam o que eu sou e muito mais, do melhor, do melhor. Eu quero fechar com isso, queridos. Como já falamos, a maior parte da formação dos nossos filhos ocorre dentro de casa. Isso significa que eles aprenderão de nós, tanto com os erros como com os defeitos também. Para educarmos bem os nossos filhos, é essencial que sejamos educados por Deus primeiro. Se você quer que a palavra de Deus transforme o seu filho, ela deve te transformar primeiro. Se você quer que a palavra de Deus transforme o seu filho, você deve ser transformado por ela primeiro. E eu quero concluir. Agora eu vou pedir para as mulheres saírem um pouquinho, tá? Vocês desligam um pouquinho, não escuta mais nada. Vou falar só com os homens um pouquinho só para concluir, só a conclusão. Eu gostaria de concluir chamando a atenção principalmente, não é só dos homens, mas principalmente dos homens que já são pais e também dos homens que ainda serão pais. Deixa eu te dar um recado. Você quer mudança na sua casa? A mudança começa de cima. A mudança começa de cima. Se a cabeça não mudar, mais cedo ou mais tarde haverá uma revolução embaixo que forçará a mudança. Esse é um princípio que nós aprendemos a semana passada lá no grupo Hombridade, que nós trouxemos para nossas vidas, e a gente falou muito sobre isso aqui a semana passada. Para que uma família mude, é preciso que o homem da casa mude primeiro. Se o homem da casa não mudar primeiro, é claro que a família pode mudar por esforço da mulher, por esforço dos filhos, é claro que sim. Mas para que haja uma mudança radical, o homem precisa tomar a iniciativa. Ele precisa crescer para que a família cresça. O homem precisa crescer em Deus para que a família cresça. É ele quem dá o exemplo. É o marido, é o homem, é o cabeça, é o líder. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que alguma coisa muda. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que alguma coisa muda. Por que essa afirmação eu preciso repetir? Porque muitos homens que eu conheço, pastor, eu vou mudar, pastor, eu vou mudar, pastor, eu vou mudar. Eu tomei uma decisão. Tomar uma decisão já é uma coisa muito boa. Mas tomar uma decisão por si mesma não muda nada. Tem que tomar a decisão e mudar. Não é só tomar a decisão de mudar. É tomar a decisão e mudar. Preste bem atenção. Nada muda se não mudar nada. Não é só tomar uma decisão. Porque não tomar uma decisão também é uma decisão que se toma, de não fazer nada. Ter a intenção de mudar não é mudar. Dizer que vai mudar, prometer mudar, tomar uma decisão de mudar, nada disso é mudar. Nada disso conserta uma família problemática. Só tomar uma decisão, mas não ir adiante. Por isso que eu falei que nós precisamos ser perseverantes na nossa caminhada, na nossa mudança. O chefe da casa tem que mudar. O homem é o chefe da casa, a mudança tem que começar por ele. Homens, olha aqui para mim. É com você que eu estou falando. Me encara aqui. Olha aqui na bolinha dos meus olhos. Olhe bem para mim. É com você que eu estou falando. Homem, você confie a sua vida ao Senhor. O Édipo falou aqui semana passada, como o Édipo disse outro dia, entregue todos os departamentos da sua vida ao Senhor. Todos os departamentos, finança, emocional,
trabalho, entregue todos os departamentos da sua vida ao Senhor, entregue os seus recursos ao Senhor e passe a confiar totalmente nele. Renuncie ao comando da sua vida. Não seja mais aquele que governa a sua própria vida. Entregue o governo da sua vida ao Senhor. Passe a confiar totalmente nele, renuncie totalmente a ele, sujeite-se ao senhorio de Cristo, se entrega de verdade a ele. Só assim você poderá ser completo. Enquanto você não fizer isso, sempre vai estar, já ouviu aquela expressão, patinando? Sabe o que é patinar? Não sai do lugar, não muda, nada acontece. E aí, quando nada acontece, a pessoa desanima, e aí sim, quando ele só fica patinando e nada acontece porque ele fica no mesmo lugar, ele desanima e ele dá um passo para trás, em vez de ir para frente. É pior ainda. Quando o homem se modifica e passa a ser como Deus deseja que ele seja, o que acontece com a família? Quando o homem toma essa decisão, quando o homem toma essa iniciativa e passa a ser como Deus quer que ele seja, a mulher muda, os filhos mudam, a transformação acontece. A mudança, portanto, começa pelo cabeça da família, e quando o homem muda, a casa toda muda. Lembremos disso, meus irmãos. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. Aí é mudança de fato. Muitos casais sentem que precisa mudar alguma coisa. Muitos casais, muitas famílias. Mas em vez de buscar uma mudança de coração e mente, simplesmente mudam de residência. Não é mudar de residência. Ou optam por divórcio, optam por separação e fazem tantas outras opções. Mudar de casa, mudar de residência não muda o problema. O problema vai junto. Às vezes, quando o homem percebe que precisa mudar, e em vez de pedir a Deus que transforme o seu coração, ele muda de emprego, ele muda de casa, ele muda de mulher, e os problemas continuam. A mudança que queremos como Nova Vida, como comunidade Nova Vida, o que nós queremos promover aqui é a mudança de coração. Mudança que tem que ser genuína, a mudança tem que ser de coração. Tem um texto em Malaquias, acho que é Malaquias 4:6, que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus tem o desejo de abençoar você, de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família, e de promover essa transformação. O que a igreja, o que a comunidade cristã Nova Vida quer fazer acontecer na sua casa, é essa transformação. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Eu quero orar com você, que entendeu que precisa fazer uma escolha nessa noite. Eu quero te incentivar, dizer bem claramente, sem rodeios, homens, você precisa tomar uma decisão de mudar. Você precisa tomar uma decisão de mudança. Se você não mudar, nada vai mudar. Vai continuar patinando, vai continuar do mesmo jeito. E o processo se torna danoso, porque se torna uma maldição, ela fica se repetindo. E a pessoa não vê alegria, não sente prazer mais na vida, não sente mais prazer em mais nada. E para ele, ou para essa pessoa, a vida passa a não ter mais sentido, a vida passa a não ter mais propósito. Então tanto faz estar vivo, tanto faz estar aqui, tanto faz estar em casa. Trabalhar já não tem mais um fim de sustento, de trazer sustento,
mas acaba sendo uma fuga para esse homem ou para essa mulher, e ela acaba fugindo. Meu irmão, não fuja, não fuja mais. Preste atenção aqui em mim. Não fuja mais. Não fuja mais. Não fuja do seu casamento. Não se esconda atrás do alcoolismo. Não se esconda atrás da prostituição. Não se esconda mais atrás do trabalho. Não se esconda mais. É tempo de você se mostrar para Deus e dizer o seguinte: eis-me aqui, Senhor, e eu me disponho a ser mudado por Ti. Eu me coloco na Tua presença para que o Senhor faça de mim o homem que o Senhor quer que eu seja. Se eu fosse você, fechava os seus olhos agora. Pode apagar essa luz, filho? Faça a sua oração com Deus. Faça o seu compromisso com Deus agora. A mudança que nós queremos é essa. Promover uma mudança de coração. Meu irmão, você tem consciência de que precisa de uma mudança? Você é o homem. Mude você primeiro, e depois toda a sua família mudará. A mudança começa em você. A solução de todos os problemas da família tem de começar pelo pai. Invista tempo de qualidade com seus filhos. Não seja tão ocupado com atividades do trabalho que não tem tempo para ouvir os seus filhos. Não dê o tempo que sobra aos seus filhos. Não dê o tempo que sobra, ou se sobrar, não dê o tempo que sobra. Dê o melhor tempo que você tem para os seus filhos. Invista na sua família, invista nos seus filhos.